pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso bloco número 4, ainda falando de estrutura conceitual. No bloco anterior, falamos aqui dos princípios contábeis, falamos aqui da revogação da resolução que tratava dos princípios contábeis, da forma com que os princípios são abordados agora na estrutura conceitual e os principais conceitos, finalidades e características da estrutura conceitual e principalmente em relação às características qualitativas da informação contábil. Bom, a partir de agora, vamos abordar os elementos das demonstrações contábeis. Sem dúvida alguma, uma das partes mais importantes da nossa disciplina. Porque se eu não entender o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um patrimônio líquido, o que a gente vai falar na parte de patrimônio mais à frente, é reforçar que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, mas como eu entender o que é um bem? O bem é um ativo, um direito é um ativo, uma obrigação é um passivo, ou seja, então a gente vai entender essa lógica a partir de agora. Ou seja, então vamos trazer os conceitos técnicos de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa e a forma ou as formas possíveis de mensuração desses elementos. Legal? Então vem comigo aqui na tela. Bom, elementos das demonstrações contábeis. Então, quando eu me refiro aos elementos das demonstrações contábeis definidos nesta estrutura conceitual, estou me referindo a ativos, passivos e patrimônio líquido, quando eu estou me referindo a elementos que se referem ou que impactam a posição financeira da entidade que reporta. Então, normalmente, ativos, passivos e patrimônio líquido se referem à posição financeira. Logo, estou me referindo ao balanço patrimonial. Tá? Além disso, eu tenho receitas e despesas que se referem ao desempenho financeiro da entidade que reporta. Então, receita e despesa tem relação com o desempenho financeiro. Tá? Posição financeira é ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, receita e despesa tem relação com a DRE, demonstração do resultado do exercício. Legal aí? Bacana? Show de bola? Então, fiquem atentos em relação a isso. Bom, a grande novidade da revisão 2 da estrutura conceitual refere-se justamente aos novos conceitos aplicáveis a ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Essas definições, esses conceitos precisam ser compreendidos por vocês. Não é que vocês tenham que decorar, mas entender a essência de cada um desses conceitos. Bom, então vamos lá. O que é ativo? Lembre-se que a essência econômica prevalece sobre a forma. Então, ou seja, para um item ser considerado um ativo da empresa, que ele pode ser um bem, um direito, nós vamos falar isso mais à frente, o ativo é um recurso econômico, o ativo é um recurso econômico. Recurso econômico é um recurso que tem a capacidade de produzir benefícios econômicos para a entidade, sobre a forma de entradas de caixa ou redução de passivos e tudo mais. Esse recurso tem que estar atualmente controlado pela entidade, ou seja, no presente, não pode ser no passado nem no futuro. Eu preciso ter o controle daquele item, daquele recurso. Controle é a capacidade de direcionar o uso daquele ativo, beleza? Então, ou seja, o recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados, legal? Então, ou seja, eu preciso controlar, ou seja, direcionar o uso daquele item que não necessariamente eu tenho a propriedade. Então, reparem que a propriedade não é algo essencial, legal? Tá? E o recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefício econômico. Show de bola? Bacana aqui, beleza? Tá? Então eu preciso ter essas características. Já já a gente vai fazer um resumo aqui para vocês não se perderem. Bom, então vamos lá. Um recurso econômico ele pode produzir benefícios econômicos para a entidade de diversas formas. Pelo recebimento de fluxo de caixa ou recebimento de algum outro recurso econômico. Posso trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis. Ou seja, troquei um ativo por outro ativo em condições favoráveis. Posso ter um benefício econômico pela produção de fluxo de caixa
ou que eu evite fluxo de saída de caixa, né? Por exemplo, posso utilizar o recurso econômico individualmente ou em combinação com outros recursos para produzir produtos ou prestar serviço. Ou seja, eu posso utilizar um estoque para ser consumido no processo de produção, para virar um produto acabado, para gerar caixa. E esse caixa, obviamente, com um valor maior do que o meu custo. Né? Utilizando o recurso econômico para melhorar o valor de outros recursos econômicos, posso reparar, né? Eu posso melhorar o aspecto de um ativo meu e ele gerar valorização. Né? Arrendando o recurso econômico a outra parte. Eu posso ter um bem de minha propriedade, eu posso arrendar a outra pessoa. Né? A pessoa vai me pagando, né, recursos financeiros, recursos econômicos durante esse contrato. Né? Ou seja, eu posso ser através do recebimento de caixa de outros recursos, por meio da venda do recurso econômico, posso vender no estoque, vender um ativo imobilizado e receber caixa por isso, ou extinguir passivos por meio da transferência de recurso econômico. Então eu posso liquidar um passivo, isso é uma forma de gerar um benefício econômico para a entidade. Legal? Bacana aqui? Beleza? Bom, então qual o outro atributo? Controle. Controle não significa propriedade. Então, em que situação, em que momento uma entidade controla um recurso? Ela controla se a entidade tem a capacidade de direcionar o uso daquele recurso econômico e, obviamente, obter benefícios econômicos, né, da utilização daquele recurso. Então, por exemplo, se eu tenho um ativo arrendado e eu consigo direcionar a maneira com qual vou utilizar aquele ativo, né, ele vai ser considerado como ativo. Se eu não conseguir direcionar o uso, se é o fornecedor que restringe como eu uso, isso não é um ativo, passa a ser um contrato de prestação de serviço. Legal? Ou seja, controle inclui a capacidade presente de impedir outras pessoas de direcionar o uso do recurso econômico. Ou seja, só quem usufrui do recurso econômico sou eu. Só quem tem os benefícios econômicos do uso sou eu. Legal aqui? Beleza? Show de bola? Bom, então, para resumir aqui, né, quais são as características, as 3 grandes características de um ativo? Eu preciso ter um recurso econômico atualmente na empresa, que seja controlado por ela, tá? E que esse recurso seja proveniente de eventos passados. Então, lembrando, o fato gerador precisa ter acontecido. Mais para frente, nós vamos falar de ativos contingentes ou passivos contingentes, que se refere a transações que não ocorreram ainda, ou que não se qualificam, né, como atributo de ativo ou passivo. Então, ou seja, o fato gerador precisa ter acontecido para que eu registre como ativo. Se o fato não ocorreu, não é considerado um ativo. E esse recurso econômico presente é a capacidade ou potencial daquele recurso produzir benefício econômico para a entidade. Legal aqui? Beleza? Bom, e o passivo? O passivo já é uma obrigação, a gente vai ver sobre isso nos blocos posteriores. O passivo é uma obrigação atual, obrigação presente, não é uma obrigação passada. Atualmente eu tenho uma obrigação com alguém de pagar algo, de entregar algo, de prestar algum serviço. Né? Obrigação de quê? Né? Não necessariamente de pagar. Né? O passivo ele não está, na verdade, relacionado, né, com pagamento. Ou seja, eu preciso entender que eu tenho a obrigação de transferir um recurso econômico, seja através de pagamento, seja através da entrega de bem ou de uma prestação de serviço. Tá? Então eu preciso transferir um recurso econômico e que esse recurso econômico também seja proveniente de um evento passado. O fato gerador já precisa ter ocorrido, ou seja, eu tenho a obrigação de pagar o meu fornecedor hoje porque eu comprei a prazo, então o fato já ocorreu. Legal? Eu tenho a obrigação de pagar o banco porque eu peguei já o empréstimo. Então o fato gerador ocorreu. Legal aqui? Então a obrigação é o dever ou a responsabilidade que a entidade não tem a capacidade prática de evitar. Não tem como evitar, né, aquela obrigação. Tá? E olha que interessante. Com base na essência sobre a forma, né, com base na prevalência da essência sobre a forma, a maioria dos passivos a gente pode imaginar que sejam decorrentes de contratos, de legislações, de um documento formal. Mas não é necessário, né, um documento formal ou uma lei para que eu tenha um passivo. Tá? Então, ou seja, muitas obrigações são estabelecidas por contrato.
por legislação ou por meios similares, sendo legalmente exigíveis pela parte, ou partes para quem são devidas. Então, ou seja, obviamente a maioria dos passivos decorre de um contrato de compra e venda, de um empréstimo, né, de uma legislação que me obriga a pagar determinado imposto. No entanto, também podem existir passivos que sejam resultantes de práticas usuais da entidade, de políticas publicadas ou declarações específicas da entidade que ela não tem capacidade prática de agir de modo inconsistente com essas práticas políticas ou declarações. E ela acaba, na verdade, criando expectativa válida para outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é ambientalmente correta. Ela divulga, dentre das suas principais características, que ela é uma empresa ambientalmente correta. Então, ela tem uma declaração pública em que ela vai ter um passivo ambiental, ou um passivo de restauração, toda vez que ela, por algum motivo, elaborar transações ou praticar operações que impactem o meio ambiente. Então, ou seja, não tem uma relação de contrato, não tem uma relação formal, mas é uma política dela. Ok, aqui, então o passivo não necessariamente, né, ele decorre, né, de uma prática formal. Então, por isso que é a essência sobre a forma aqui. Legal? Bacana? Bom, então para satisfazer o segundo critério, né, de passivo, a obrigação deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira um recurso econômico para outra parte ou para outras partes. O que significa isso? Na verdade, a obrigação de transferir um recurso econômico não se limita à entrega de caixa. Um passivo não se extingue ou se liquida através simplesmente de uma saída de caixa, né? Pode ser pela entrega de um bem, pode ser pela prestação de um serviço. E o terceiro critério, né, para que o passivo seja reconhecido como tal, é que seja uma obrigação presente que exista como resultado de eventos passados. Então, de novo, para que ocorra um passivo, o fato gerador precisa ter ocorrido. Então, de novo, eu tenho a questão da competência aí. O fato gerador ocorreu, eu tenho um passivo. Bacana aqui? Então, ou seja, já ocorreu o fato. Fatos que ainda vão ocorrer não ensejam um passivo. Maravilha, aqui a gente vai falar bastante sobre isso no CPC, que envolve provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Perdão aqui? Bom, então a obrigação presente, ela existe como resultado de eventos passados, somente se a entidade já tiver obtido um benefício econômico. Como consequência, a entidade terá ou poderá ter que transferir o recurso econômico, por conta do fato gerador já existir, e o benefício econômico obtido pode incluir, por exemplo, produtos ou serviços. Ou seja, eu já recebi antecipadamente por um serviço que eu não prestei, então eu tenho uma obrigação de prestar o serviço. Eu recebi antecipadamente por um bem que eu ainda não entreguei, então eu tenho que entregar o bem, então o passivo é a entrega do bem. Né? Obviamente, a maior parte dos passivos são através da liquidação em caixa, da entrega de caixa. Legal aqui? Bacana? Beleza? Então, ó, passivo aqui, né? As principais características de um passivo. Obrigação presente, não é obrigação futura, nem passada é presente, de transferir um recurso econômico, não necessariamente saída de caixa, né? E resultante de eventos passados. Ou seja, a obrigação presente só existe porque houve um fato gerador. Se o fato gerador já ocorreu, ótimo. Então tem uma obrigação presente. Tá? E reforçando que essa obrigação ela pode ser derivada de obrigações legais, contratuais, né? Ou exigidas por lei, né? Ou práticas usuais. Práticas usuais seriam práticas que a empresa faz, declarações que ela emite, mas que não sejam vinculadas a uma legislação, a uma norma. Legal aqui? Beleza? Então são as características de um passivo. Meus amigos, da mesma forma que o ativo, né, eu preciso ter as três atribuições, tá? Não é só uma só não. O ativo precisa ser um recurso econômico presente, controlado pela entidade. Pronto. Tá? Esses três atributos. E no passivo, obrigação presente, derivada de eventos passados, do qual se transfere um recurso econômico. Bacana aqui? Legal? Tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Preciso ter os três atributos, simultaneamente. E o patrimônio líquido?
é justamente a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Matematicamente, é a diferença entre ativos e passivos, né? Mas por que o interesse ou a participação residual? Porque, na verdade, o meu patrimônio bruto é constituído dos ativos, que são os bens e direitos. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas, quando eu falo do patrimônio líquido, é eu pegar todos esses meus ativos e deduzir dos passivos. E aí eu vou ter uma participação residual. Tá? Então, o patrimônio líquido pode ser considerado os direitos sobre o patrimônio líquido, sobre participação residual dos ativos da entidade, após dedução de todos os seus passivos. Em outras palavras, qualquer reivindicação contra a entidade que não atende à definição de passivo, porque a reivindicação é alguém reivindicando alguma coisa. Ou seja, olha, você tem uma obrigação comigo. Ou seja, se não atender a definição de passivo, ela é patrimônio líquido. E normalmente patrimônio líquido é uma reivindicação feita pelos proprietários de capital. São os sócios, investidores e tudo mais aqui. Tá? Que a gente vai falar sobre isso logo no bloco posterior aqui, que vai tratar de patrimônio. Legal aqui? Beleza? Perdão. Bom, essas reivindicações podem ser estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares, incluindo ainda medidas que não atendem à definição de passivo. Ou seja, ações de diversos tipos emitidas pela entidade, né, algumas obrigações da entidade de emitir outro direito sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, normalmente patrimônio líquido é uma obrigação que a empresa tem com os sócios, os acionistas da empresa. Legal? A gente vai falar bastante sobre isso quando tratarmos aqui de patrimônio. Bom, então falamos dos elementos que se referem à posição financeira. Quando eu falo de posição financeira, eu estou me referindo ao ativo, passivo e patrimônio líquido, que são as contas patrimoniais. Quando eu falo de desempenho, estou me referindo a receitas e despesas. As receitas e despesas impactam o patrimônio líquido de uma entidade, impactam a posição financeira dela. São chamadas contas de resultados, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, receitas e despesas são definidas de qual forma? Receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido. Ou seja, o meu patrimônio líquido ele é afetado positivamente por uma receita, seja através de um aumento de ativo ou redução de passivo. Quando nós entendemos a parte de lançamentos contábeis, vai ficar muito mais fácil vocês visualizarem isso. Tá? Agora, eu não posso chamar de receita todo aumento no patrimônio líquido que for proveniente de contribuição dos detentores de direitos sobre o patrimônio. Eu não posso chamar de receita os aumentos de patrimônio líquido que tem relação, por exemplo, com o aporte de capital dos sócios, com aporte de capital dos investidores. Não posso chamar isso de receita, legal? E as despesas são justamente inverso aqui, né? Ou seja, as despesas elas reduzem o meu PL, sob a forma ou de redução de ativos ou aumentos de passivos. Porque acontece? Quando eu tenho uma despesa com salário, por exemplo, normalmente eu aumento o meu passivo, porque eu não vou pagar no mês, vou pagar no mês seguinte. Ou se eu pagar no mês, eu saio com caixa. Então, ou eu reduzo o meu ativo ou aumento o meu passivo. Na receita já é o inverso. A receita normalmente aumenta o meu ativo. Mas se houver uma extinção de uma dívida, estou reduzindo o passivo e como eu não tive desembolso, estou aumentando o meu patrimônio líquido. Então, essa é a ideia aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10.
10 parcelas de R$ 10, é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.